Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal da Mundo Turista e hoje nós vamos falar sobre dirigir nos Estados Unidos. A ideia é apresentar as principais diferenças do trânsito brasileiro para o trânsito americano, de tal forma que quando você alugar um carro por lá, você evite qualquer problema, evite ser multado e consiga dirigir da forma mais tranquila possível. Desde já fica o convite aqui para que você possa dar um like no vídeo, assinar o nosso canal, ativar as notificações e ser informado regularmente a cada novo vídeo, a cada novo conteúdo postado. Dirigir por locais dos quais a gente nunca dirigiu antes, sempre gera alguma insegurança, especialmente quando você muda de país e lá você encontra placas com sentidos diferentes, com escritas diferentes. Então, sempre é importante que a gente saiba o que está acontecendo ali para que essa condução seja a mais tranquila possível. É isso que a gente vai fazer hoje. Nós vamos ver 10 pontos importantes para deixar a sua viagem e a sua condução pelo território americano muito mais fácil. A primeira dessas questões é o uso de pedágios. Assim como aqui no Brasil, que nós temos diferentes cabines para diferentes tipos de pedágio, se você tem um ticket, se você tem um tag, você passa automático, ou se você usa dinheiro, nos Estados Unidos é a mesma coisa. A diferença principal é que, além desse cartão pré-pago, desse tag pré-pago, você tem cabines onde você pode oferecer a quantia exata de dinheiro ou pagar com uma nota maior e receber o troco por isso. Observe quando você estiver dirigindo o que está escrito em cada uma das cabines antes de chegar nela. Se estiver escrito No Cash, No Coins, significa que aquele pedaço é para passar somente quem tem essa identificação eletrônica. Não aceita pagamento em dinheiro e nem pagamento em moedas. Do lado você vai encontrar, por exemplo, change, ou seja, troco. Se você pagar com uma nota de 10 e custar 2, por exemplo, você recebe os 8 de troco. Existem cabines também que está escrito Exact Coins. Isso significa que nessa cabine você vai depositar a quantidade certa de moedas para o trânsito. Não vai ter um operador, vai ter um coletor, você vai passar devagar, vai ter um coletor, como se fosse um funil, e lá você vai jogar as moedas na quantidade certa. Se você fizer isso na quantidade errada, você pode receber uma multa. Se você pagar a menos, por exemplo, você pode receber uma multa. E se você pagar a mais, como não tem operador, nada, você vai acabar não recebendo troco por isso. Então é muito importante observar em qual cabine você vai. Uma alternativa para os brasileiros é, na locação do veículo, já fazer a locação com esse tag eletrônico. Dessa forma, você sempre vai passar por essa cabine do bilhete eletrônico, do tag, e vai evitar qualquer tipo de transtorno, qualquer tipo de problema. Só precisa observar se naquela rodovia que você estiver existe uma cabine específica para isso, mas é quase certo que exista e você não terá maiores problemas. A segunda delas é a questão do estacionamento. É importantíssimo que você observe a marcação de solo ou até mesmo de placas, que tipo de cor é aquele pedaço. Se tiver na calçada, ali no meio-fio, na sarjeta, pintado de branco, significa que são paradas rápidas, do tipo embarque e desembarque de passageiros apenas. Não é um local para deixar o carro e para estacionar. Quando você encontrar uma identificação verde, isso significa que você pode parar por um tempo maior. Esse tempo vai estar especificado numa marcação de solo, numa placa, dizendo de que horas até que horas esse estacionamento é permitido, quantas horas você pode ficar estacionado, e tenha certeza, tudo isso é monitorado, tudo isso é observado. Então, mesmo que a gente ache que não tem ninguém olhando, não tem ninguém observando, sim, tem uma câmera, tem um registro, e isso pode implicar numa multa para a gente. Quando você encontrar a parte amarela, significa que é uma área de carregamento, nunca deve ser estacionado ali. A vermelha é a mais crítica delas, que nunca deve ser
parar ou estacionar nesse local. Em momento algum, em nenhum horário do dia, é permitido que você pare ali. E o azul é para situações específicas, como, por exemplo, para cadeirantes. Nesse caso, só eles podem parar porque eles têm uma identificação no carro que o qualifica para parar nessa vaga. Então, sempre que você for estacionar, dá uma olhadinha no chão, vê se tem alguma marcação em cor especial, se a sarjeta está pintada numa cor diferente ou se tem alguma placa indicativa para tal. E se em algum momento você encontrar uma placa escrita Toll Away Zone, nunca pare nesse local. Nesse local significa que se você parar, você pode ser guinchado. Toll Away Zone é uma área de guincho. Então, é sabido que não pode parar, que não deve parar lá, e na iminência de estacionar por lá, vai vir um guincho e vai rebocar seu veículo. Nos locais em que o estacionamento é permitido, muito provavelmente você vai encontrar um parquímetro à frente da vaga, para que você possa depositar as moedas ou utilizar cartão de crédito, indicando a quantidade de horas e de tempo que você vai falar. Dificilmente a gente encontra vagas gratuitas para estacionar. Quase toda a extensão das ruas implicam num pagamento do uso do solo, daquele momento que você vai ficar ali. Então, mesmo que seja aqueles 5 minutinhos que você vai ficar parado lá, não é igual aqui, não vai ligar o pisca-alerta, não vai adiantar nada. Para, desce, introduz as moedas ou o cartão de crédito, especifica o tempo e as máquinas são bem simples de operar. Algumas delas, inclusive, você tem a opção de digitar a língua que você quer, o horário, todo um painel ali informativo te ajuda a utilizá-la. Só perceba se é uma máquina de cédulas, de moedas ou de cartão de crédito. Uma que é super comum gerar confusão em motoristas não habituados com ela e que vai gerar buzina atrás de você ou qualquer coisa, é prestar atenção na marcação de solo das faixas. Todas as ruas, seja nas rodovias ou dentro da cidade, elas têm marcações de solo ou de placa indicando o sentido daquele pedaço, daquela faixa da rodovia ou daquela faixa da rua. Então, se você entrou numa rua que tem uma seta à direita, obrigatoriamente você vai ter que virar à direita, mesmo que você quisesse seguir reto. Então não adianta parar o carro, acenar com a mão, dar seta. Entrou nessa faixa, se ela tiver de faixa contínua, segue o fluxo, entra, se for à direita, entra à direita, na próxima você faz a conversão, na próxima você faz o retorno e evita qualquer tipo de problema, qualquer tipo de buzinada atrás de você. O não observar dessa regra das faixas e das setas indicando a direita ou a esquerda ou em sentido contínuo à frente é um dos motivos de acidentes de trânsito, de multas, de confusão, porque é muito comum. Se aqui a gente está numa faixa que não é a que a gente quer, a gente para, dá seta, sinaliza, gesticula e lá não tem essa tolerância, essa paciência, não. Lógico que se não tiver ninguém na estrada, na faixa, eu consigo até de alguma forma mudar, mas se eu mudar numa faixa contínua, por exemplo, eu corro o risco de tomar uma multa também. Então é melhor às vezes, já que eu estou na faixa da direita, indicando a direita, entrar e na próxima esquina, e na próxima curva, e no próximo retorno, voltar e fazer o meu sentido desejado e evitar qualquer tipo de problema. Então, muita atenção na marcação de solo e placas indicando o sentido. Não deve ser segredo para ninguém que a marcação de velocidade por hora lá é feita em milhas e não em quilômetros. Então, a gente tem que prestar muita atenção na placa para ver qual o indicativo de milhas permitidas
para que a gente dirija dentro da velocidade permitida. 50 milhas por hora, por exemplo, é equivalente aos nossos 80 quilômetros. A base de conversão é mais ou menos 1,6. Cada milha é 1,6 pelos nossos quilômetros. Então é muito importante que você observe, principalmente porque, dependendo a área da cidade ou a área da rodovia, por onde a rodovia passa, essa velocidade máxima pode alterar. E se você está com um piloto automático, por exemplo, dentro de 50, 60, 70 milhas, na redução você pode ter problemas. O que vale a pena destacar também é que em algumas rodovias você vai ter uma velocidade máxima e uma velocidade mínima. Isso significa que se você trafegar abaixo da velocidade mínima, você também pode ser multado. Lógico que se o trânsito estiver engarrafado, qualquer coisa nesse sentido, não vai ser aferida a velocidade. Mas em situações normais, você também tem um mínimo de velocidade a percorrer. Exatamente para não congestionar, para não causar maiores problemas. Da mesma forma, também existem velocidades diferentes durante o dia e à noite. Quando isso acontecer, a placa vai estar indicando para você. Então, vale muito a pena prestar atenção mesmo nos detalhes. Uma coisa que não é tão comum aqui para nós é o avanço de sinal. Geralmente, quando isso estiver autorizado, vai aparecer para você uma placa, por exemplo, escrito Right Turn ou Right Left Signal. Significa que nesse cruzamento você pode virar à direita mesmo se o sinal estiver vermelho. Em alguns casos, você vai poder virar à direita ou à esquerda, mas se tiver a palavra yield ou o triângulo vermelho, significa que o pedestre tem a preferência, ou que virar à esquerda há preferência desde que esteja verde o sinal. Então, tem que prestar bastante atenção nisso também. Quando nessa placa estiver escrito After Stop, ou seja, você pode virar à direita no vermelho depois do stop. Significa que você vai, para o carro, pisa no freio, acende a luz do freio atrás, para realmente e pode virar. Então você vai ver que cada um dos carros lá avança, para e continua, avança, para e continua. Exatamente para evitar qualquer risco de acidente, qualquer coisa, caso esteja vindo um carro na faixa contrária. E quando não for permitido virar no sinal vermelho, vai estar escrito No Right Turn on Red, ou seja, não vire à direita no vermelho. Fazer o retorno numa rua ou numa rodovia vai ser permitido quando você vê essa sinalização, né, essa curvinha, essa seta curva, ou uma escrita U-Turn. Essa U-Turn é o nosso retorno, é a curva em U, é o retorno em U. Então a gente vai encontrar alguns tipos de sinalização diferente, indicando qual a faixa, qual a área, qual a letra, qual o quilômetro, qual a entrada que isso é permitido. Mesmo que a rua permita, mesmo que a estrada permita uma conversão de uma forma que nós faríamos numa rua qualquer aqui, só na identificação, só no local autorizado que deve ser feita essa curva. Da mesma forma, quando não for permitido, vai estar especificado No U-Turn, ou seja, ali você não pode fazer esse retorno em U, ou simplesmente esse retorno. A mais simples e a mais óbvia delas é a placa de pare, o sinal de stop. E o stop, para eles, é stop mesmo. Diferente daqui, que a gente para no cruzamento, para numa rua onde tem uma placa de pare, e a gente vai com o carro avançando para ver se dá para entrar, e quando pode entrar, já entra. Lá não, lá significa pare, pare mesmo, pare ao ponto de acender as luzes traseiras do seu veículo. O não fazer isso é uma das multas mais comuns que acontecem por lá, então todo cuidado é pouco. Para piorar, de vez em quando você vai encontrar uma placa de pare com uma plaquinha logo abaixo, All
two-way ou four-ways. Significa que todas as faixas naquele cruzamento, as 4 faixas, os 4 cruzamentos têm que parar. E aí você vai me perguntar, mas quando que eu vou poder avançar? A ideia é, quem parou primeiro, sai primeiro. Então imagine que você está chegando num cruzamento e parou, precisou parar. Quando que você vai sair? Você sabe que já tem outros carros que estão parados lá e cada um sabe a hora que chegou. Então, se você vê 2 carros, você é o terceiro. Se já tiver 3 carros, você é o quarto. E parece meio caótico, meio estranho, mas funciona e funciona muito bem. Todos param, literalmente param, ninguém avança um pouquinho e depois segue em frente conforme chega a sua vez, conforme lhe é permitido. O ônibus escolar americano, aquele ônibus amarelo, ele é quase uma instituição, é um símbolo super clássico. Em todo filme que a gente vê, em toda situação que a gente vê um ônibus passando e eles realmente existem, eles realmente são utilizados no transporte escolar. E para eles, com eles, existe uma legislação mais específica, nós temos que ter um cuidado ainda maior com eles. Se você observar na lateral desse ônibus, vai ter uma placa de pare, um stop. Quando esse veículo para um estudante descer ou para recolher, para buscar os estudantes, ele vai abrir essa placa de pare no sentido da rua. E aí todo o trânsito para no sentido contrário e no sentido idêntico ao do ônibus. Então, se você estiver atrás do ônibus, você vai parar. Se você estiver do outro lado da faixa, você vai parar também. Ou seja, todo o trânsito para porque aquele estudante, aquela criança tem a preferência em qualquer situação. Então, sempre que você estiver dirigindo e ver um ônibus relativamente próximo de você, seja no sentido contrário ou mesmo sentido que o seu, presta bastante atenção porque na iminência dele parar, a gente vai ter que parar também. E a última das dicas, embora ela não esteja relacionada à multa de trânsito necessariamente, mas é importante se ressaltar, é o abastecimento de veículos. Diferente daqui do Brasil, onde nós temos frentistas, quase nenhum posto americano possui frentistas. É tudo no modelo self-service. Você que vai ter que descer, abastecer e fazer todo o trâmite do seu carro. É importante observar que existem diferentes tipos de combustível, diferentes tipos de gasolina, por exemplo. O que muda é a octanagem dela. Quanto maior o número, mais refinada, mais nobre essa gasolina é, mais premium ela é. E quanto menor a octanagem dela, mais simples, mais comum é essa gasolina. Para abastecer é simples, você vai parar o veículo do lado da bomba, vai ver o número da bomba, geralmente aparece uma palavra pump, e essa palavra com um número indica qual o número da bomba, tenta parar o carro de tal forma que a boca do tanque fique próxima das bombas, né? Isso você vai perceber pela sinalização do próprio odômetro do carro ali, ele vai indicar de que lado que está a boca do tanque do seu carro ou não. Aí você estaciona o carro, olha o número, vai até o caixa na lojinha de conveniência, fala o número da bomba, pump 1, pump 2, pump 5, o número que for, é a quantidade de dólares que você quer abastecer. Feito isso, ele vai liberar automaticamente, eletronicamente, o abastecimento. Você volta, vai até seu carro, abre a tampa, coloca a bomba, aperta e enche ou coloca a quantidade de valor que você especificou. Feito isso, a hora que terminar a bomba para o abastecimento, você coloca ela no lugar, fecha a tampa e segue viagem sem maiores problemas. E com essas dicas, eu espero que sua viagem pelos Estados Unidos seja muito mais tranquila, que seja muito mais prazerosa, que não tenha problema nenhum ao conduzir, que não tenha problema com multas, com nada disso. Caso você queira também saber como tirar a permissão internacional de dirigir, vou deixar um linkzinho aqui em cima para que você possa ver esse documento também, que é muito importante ter. E agradecer novamente pela sua paciência, por estar aqui conosco, por ver mais este vídeo, e a gente se encontra
num dos próximos vídeos aqui. Um grande abraço e até a próxima.